celebrar. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 14, versículo 8 e 9. Romanos 14, versículos 8 e 9. Romanos, Capítulo 14, versículos 8 e 9. Romanos. Amém? amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Estamos aqui nessa noite para celebrar justamente isso. Nosso Cristo, a morte não conseguiu vencer. Nosso Senhor venceu a morte. Ele está vivo, está aqui no meio de nós, para nos dar vitória e bênçãos. Amém? Então vamos celebrar Ele nessa noite, nosso culto de oração. Vamos orar, entregando a Ele o nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa, para louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome, Senhor, junto com meus irmãos aqui nessa noite. Oh, Pai, continua conosco, continua a decorrer desse culto, meu Pai. Vai abençoando, Senhor, o pastor que vai trazer, Senhor, a palavra. Deus abençoe o louvor, meu Pai, cada um dos hinos que serão ecoados, cantados aqui, Senhor, nessa noite para Ti, meu Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, meu Pai. Assim que eu te oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Que nessa noite você venha adorar o Senhor, buscar Ele de todo o seu coração, agradecer a Ele por uma semana que passou, uma nova está se iniciando, né? Que nosso Deus possa fazer morada em nossas vidas, no nosso coração, que Ele possa continuar trabalhando em nossas vidas, né? Então nós só temos que agradecer por tudo e entregar as nossas vidas diante dele. Que você possa louvar o Senhor de todo o seu coração, buscar Ele em todo o tempo, amém?
E todo
Novamente aqui, novamente
dizimando e ofertando.
sua casa, porque sabemos que temos um Deus vivo que adoramos, um Deus vivo que está em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Quero, Senhor, te entregar os dízimos e ofertas, que o Senhor venha suprir a necessidade deste lugar, abrindo portas, Senhor, de emprego para aqueles que necessitam, fazendo a provisão financeira. Deus, tu sabes a necessidade do teu povo. E assim, Senhor, que eu te oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As criancinhas, tem salinha, né, irmã? Eita, tá florido, né, irmã, hoje? Glória a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos colocar, Senhor, as criancinhas na tua presença, Deus. Que elas possam, Senhor, ir para a salinha, que elas possam aprender mais de ti, que elas possam ser, Senhor, obedientes a ti, que o Senhor derrame da tua graça, Senhor, sobre os professores, dando sabedoria, discernimento e tudo que eles necessitam, Pai. É assim que eu te oro e a igreja do Senhor diz: amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom estar reunido com os irmãos, não é? Três coisas importantes na vida do ser humano que ele tem que priorizar. Primeiro, é estar na presença de Deus. Segundo, estar presente na família. Família é bênção. E família é uma instituição que Deus criou para retratar a família celestial. A quem está em treinamento. E terceiro, é estar na casa do Senhor. Amém? Uma Assembleia Santa. Isso é bom. E bom que ninguém perca. Porque cada culto que se perde, você perdeu muita coisa, não é pouca não. Não é porque eu sou pastor que eu me faço presente. Está aqui minha esposa, está aqui minha filha, que foi criada na igreja e eu não faltava. Raras exceções, não é? Raríssimas exceções, mas compreensíveis, porque eu acho que qualquer ser humano, para mim, não justifica nada. Nada justifica. Só Deus é quem justifica. Mas é compreensível, amém? E está aí uma coisa, irmãos, que eu admiro muito em Jesus, é a compreensão dele. Enquanto muitos iam na contramão da compreensão, ou seja, eram incompreensíveis, ele era compreensível. Nós sempre estamos na contramão de Deus, nos planos, nos desejos, nos projetos, naquilo que odiamos e naquilo que amamos. Via de regra, na maioria das vezes, a gente deseja o que Deus não deseja, tem objetivo que Deus não tem planos que Deus não tem, odiamos o que Deus ama e amamos o que Deus odeia. E é por isso, irmãos, que Jó sabiamente inspirado diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém pode frustrar. E aí é que o nosso sempre é frustrado. Claro que eu não vou dizer que isso é 100%, por favor. Mas na maioria das vezes isso acontece. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Livro do profeta Jonas. Depois de Obadias. Antes de Miqueias. Eu meditei várias vezes, rebusquei a pesquisar, estudar, e são tantas informações e ensinamentos que o nosso HD não comporta. Aí eu vou dizer uma coisa para você que já, pensa, poxa, como é que eu esqueci isso, como é que eu esqueci aquilo? Se você ainda é jovem, é porque o seu HD está começando a se encher. Se você não é mais jovem, já está cheio.
E se você é muito mais, e o HD está explodindo. Você sabe o que eu estou falando com o HD? É a nossa mente. É o armazenamento de tantas informações que a nossa mente vai adquirindo. A gente adquire por aquilo que lê, por aquilo que não lê, só em ver, por aquilo que ouve. Questão de gestos, que, de certa forma, nós, não sendo, ou não tendo formação na psicologia, mas somos, porque a gente faz análise o tempo todo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou pregando. Minha mente está ligada com aquilo que Deus quer falar. Amém? O que está escrito é só rascunho e direcionamento. Mas eu estou analisando cada um. Para mim é difícil. Mas para vocês não, porque são muitos me analisando. E vocês estão. Sempre. Jesus me ajude. Não é? Então, irmãos, o livro de Jonas é um livro de tanto aprendizado, tanto ensinamento. Jonas era um profeta chamado por Deus. Diretamente Deus chama ele e Deus dá uma missão direta. Alguns Deus dá por mensageiro. Deus envia um mensageiro. Deus não chegou, por exemplo, para Davi e disse: Davi, olha, você agora vai ser rei e eu vou mandar o profeta te ungir. Foi assim? Não. Mandou o profeta lá. E Davi nem sequer estava lá, estava no campo e foi mandado chamar ele. E quando ele chegou, botou o pé na porta da casa do seu pai, Jessé, Deus disse para o profeta: levanta e unge, porque é este que eu escolhi. E há uma diferença, viu, irmão? Daquele que se escolhe, daquele que os homens escolhem. Há uma diferença muito grande, há uma distância grande daqueles que Deus escolhe. Amém? Então, é um livro que tem muita coisa. Irmãos, eu fiz um resumo, do resumo, que não para mais. Porque é muita coisa, é muita informação. Não é? E a minha mente estava já dando nó, eu tenho que parar aqui com tanta informação. E uma das coisas que o tempo não permite, o tempo trabalha contra nós, pregadores, né? E aqueles pregadores que gostam de falar, e eu sou um deles, não é fácil. Nós estamos num tempo em que estouramos, a gente precisa pregar 40 minutos, porque senão o povo já reclama, tem gente que já reclama antes. Mas eu sou de um tempo que se pregava 1h30 e a unção de Deus não parava, e o culto era um culto pentecostal, genuinamente pentecostal, e as coisas de Deus aconteciam, e ninguém reclamava, e ninguém queria sair. Eu sou dessa era, e eu quero, e eu desejo, e eu peço a Deus que volte a acontecer, porque nós temos uma agonia, né? A gente entra num vexame para sair da presença de Deus como eu nunca vi. Mas às vezes se passa quanto tempo dentro de uma TV. E às vezes, irmão, para levantar, a gente fica até irado, porque tem vontade de ir no banheiro e não quer ir. Mas vai porque não aguenta, porque não quer levantar dali. E para esticar um pouquinho, a gente, em vez de ficar com fome, e tome longe, né? Depois a balança que se cuide. Mas eu quero tomar liberdade, irmão. O que eu escrevi aqui, eu basei no capítulo 1 e 2, mas tem coisa do capítulo 3, do capítulo 4. Eu deixei a minha Bíblia hoje colorida, essa não é nem a que eu estou lendo esse ano, mas já deixei colorida aí. Mas eu quero ler só o primeiro e o segundo versículo. Depois a gente vai para o restante, para eu dar início. Que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Note, irmão, muitas vezes na Bíblia não tem essa palavra ordem como tem aqui, mas isso não quer dizer que não seja uma ordem. Pastor Jorge pregou aqui,
nem sabia que ele ia pregar no Salmo 95, e eu ainda dei uma introdução no Salmo 95. E ele foi muito objetivo, muito direto, porque ele venham, mas venham. Então, dá uma conotação de convite, mas na verdade não é convite. O salmista está dizendo que é uma ordem: vir e louvar e adorar a Deus. É uma ordem, porque Ele é o soberano, porque Ele é o Criador, Ele é o libertador, Ele é o sustentador, Ele é o salvador, Ele é aquele que cura, que restaura. Aleluia. E eu fico encantado com as expressões. Veio a palavra do Senhor a quem é Jonas. A coisa é clara, Deus é objetivo, Deus não tem arrudeio, Deus quando fala, Ele fala direto. A pergunta que eu deixo no ar: a palavra de Deus veio para você, pelo menos algum dia dessa semana? Deixa eu fazer aqui uma atitude de ousadia. Se não veio, fique sabendo que hoje veio. Aleluia. Mas veja, irmão, o profeta recebe uma ordem, e esse homem, de certa forma, ele tem uma ousadia, uma coragem, não é admirável não, é arriscada, porque o verso 3 vai dizer: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Você é fujão? Fujão? Nas minhas pesquisas, e eu preciso ler aqui, este livro, ele pode ser, não estou dizendo que ele é, mas ele pode ser considerado o maior livro missionário do Antigo Testamento. O amor de Deus se dirige a todas as nações, a todos os povos, a todas as raças e tribos. Embora este livro tenha sido escrito séculos atrás, ele sempre está atual por ser a eterna palavra de Deus. Este livro é de grande lição para nós, por sermos em alguns aspectos parecidos com o profeta Jonas. Temos algumas dificuldades de atender ao chamado de Deus para sermos luz ao mundo. E eu quero fazer aqui uma lembrança que eu já sabia, e Jorge falou e me lembrou ainda, de que certa pessoa disse, parece que foi com um irmão, disse assim: como foi o chamado dela? E eu agora estou meio sem mais com esse negócio de chamado. Ela disse: eu não tenho chamado, eu vi uma ordem e obedeci. Porque eu tenho encontrado tanta gente que diz que foi chamado, mas não sai do lugar, não se move. E eu lembro de um irmão que Deus usava ele tremendamente, dava visões, dava revelações, dava sonho. Um dia chegou para mim, sentou, foi um dos meus diáconos, chegou para mim e ele contou detalhadamente onde Deus queria que ele fosse, mostrar todo os mil detalhes. Tu fosse, tu não evangelizava o vizinho. Aí Deus, como é que eu vou mandar um camarada desse que era para a Espanha, que não evangeliza nem o vizinho? Ele vai fazer o que lá? Primeiro que, quando Deus envia, Deus levanta os recursos. Viu, irmão? Deus levanta os recursos. Cansei de ouvir Dona Lídia. Eu fui um que trabalhei no gabinete dela com ela. Naquela época, a Suneb era 4 varões, eu, Edmundo, Eli e outro, não lembro agora. Era ali, mas quem estava mais presente era eu e Edmundo. Cansei de dizer assim: pode arrumar sua bagagem e volta. E vi outros que chegou Dona Lídia, por exemplo, pastor Fausto. Pastor Fausto chegou no gabinete dela. Ela disse: diga aí, meu filho. E aí ele conta a história dele. E ele disse: não tem uma ruela, não tem nem dentro da passagem para eu ir daqui lá para rodoviária, não tem. Mas Deus me chamou e me convocou. Ela disse: pode ficar. E Deus levantou os recursos para a Fausto.
e Fausto se formou em um pastor. Porque o segredo está, irmão, aqui, ó, fugir ou obedecer. Fugir ou obedecer. Deixa eu lhe dizer, irmão, Deus conta com você, viu? Com você mesmo. Você, irmãozinho, por favor, irmãzinha, aponta o seu dedinho no som. Ei, Deus conta com você. Vai, não pode dizer. Tenha medo não. E não deixa ele ficar cara feia não. E escute, irmão. Deus não tem medo de gente que tem cara feia não. Gente que não vai não. Quem disse que não vai? Vai! Moisés foi um. Não, eu não. O quê? Moisés vai. Mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu aquilo. E Deus levantou tudo que ele questionava para ele ir. Ele foi. Agora espere crer de Deus. Não se atrase, nem se adiante. Viu? Então Jonas está aqui no homem. De Deus, certamente de Deus. Isso não diminui ele, pelo fato de ele ter fugido de forma alguma. Mas ele apresenta razões humanamente, né? E nós sabemos que são razões que hoje os humanistas defendem muito isso. E ele estava nesse meio, na classe dos humanistas. Ele guardava rancor do coração, água. Ele queria vingança. E Deus sabe que ele escolhe. Deus não podia escolher um que tivesse amor no coração e fosse de primeira. Eu vou, Senhor. Eu quero ir tão depressa que o Senhor pode pegar um anjo, fazer como Filipe, lá em Jope, e me transportar. Me transporte, Jesus. Mas Jesus disse, não, eu vou pegar esse rebelde. Jesus conhece o coração. Irmão, Jesus é especialista em quebrar coração. Você tem coração duro? Endureza mais para ver. Irmãos, olha, eu não quero aparecer, eu falo de mim, eu sou eu. Quem quiser acreditar, pode acreditar. Mas essa daí sabe que eu sou tão doido por Jesus, que, né, é uma loucura tão grande que se ele mandar ir lá para a Coreia do Norte, botar o dedo no nariz daquele coreano infeliz, né, que pode ser salvo, pode salvar, mas por hoje ele é infeliz, né? Então, minha língua hoje está solta. Eu vou, irmão. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Deus sabe, eu falo isso diariamente. Manhãs, tardes, noites, madrugada. Porque, irmãos, eu poderia estar caminhando, eu já estava no inferno, mas Jesus me interrompeu. Ele entrou no meu caminho, ele trouxe a luz reveladora dele, ele iluminou, aleluia, e ele me tirou das trevas, me transportou para a luz, e ele me transformou de cidadão da terra para ser cidadão do céu. Eu não tenho como pagar. Por isso que eu não posso negar nada para ele. Não posso. Não devo. Não quero negar. Ele, para mim, eu vou dar 105. Ele sabe disso. Eu acho que ele leva isso em conta. E por isso que ele não fica aí para sofrer mal comigo. Ele arruma o céu aí, né? Tem que mais aí. Eu preciso de você aí, né? Porque ministério, tem gente que ministério é show, né? Glamour, mas não é não. Ministério é sofrimento, é cruz, e a cruz é pesada, não é pesada, mas Jesus alivia. Olha, Jesus manda azeite no Espírito, aleluia, e quando a gente está na cama, e parece que a cama tem espinho, ele afofa, aleluia, quando a gente não enxerga o caminho, ele ilumina, olha, quando é buraco, a Bíblia se abre, a gente passa, e passa direto, e não cai. Jesus cuida. Jesus cuida de mim. Está ouvindo, irmão? Está acordando, né? Eu queria ver um som. Isso som com um louvor ao céu. Jesus cuida de mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia terminar essa mensagem. Ai, Deus. Qual é o personagem principal do livro? Jonas. Na verdade, para mim, não tem um livro na Bíblia
que o personagem principal não seja eles. É ele. Tem livro que nem tem o nome dele, mas ele está ali presente. E a gente sabe, a gente sente. Não é? Deus é o Senhor, não apenas de Israel. Deus é Senhor da natureza. Deus é Senhor da história de todas as nações. Sua vontade se cumpre sempre no final. Nenhum homem pode obstacular ou frustrar a Deus. Sua graça é para todo o mundo. Quando eu digo mundo, não estou falando do mundo sistêmico, estou falando do mundo de pessoas. Agora, quem era Jonas? Jonas, segundo o texto bíblico, era filho de Amitai, profeta do Senhor, vocacionado para pregar uma mensagem de Deus aos ninivitas. Essa era a missão que Deus o havia incumbido. No entanto, ele fugiu de sua vocação, fugiu da sua incumbência, fugiu da sua missão. Por isso, Deus resolveu castigá-lo merecidamente. Jonas morava na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon, no norte de Israel, 7 quilômetros de Nazaré, segundo Reis 14:25. Jonas era galileu e contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Seu nome em hebraico, Ionar, significa pomba. E aí eu disse: Deus, esse homem tinha ódio no coração. Pomba, a gente sabe, principalmente na terra, os homens, às vezes, em alguns eventos, soltam um de pomba branca, né? Como símbolo de paz, um animal pacífico, que não é agressivo a nenhum animal, não é? Aí, na minha pesquisa, eu encontrei algo sobre Jonas. Que a vida de Jonas, o procedimento de Jonas, nega o seu nome. E como disse Dionísio Papo, gavião teria sido mais apropriado para ser seu nome. Que é carnívoro, é sanguinário, longe de ser um homem pacífico. Jonas está em guerra com Deus e com as pessoas. É um pregador que deseja ver a morte e a destruição dos seus ouvintes e não a salvação deles, como nós vemos no verso 1 e verso 2 do capítulo 1. Porque diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus falou com ele diretamente. Poderia ter vários Jonas, mas Deus é específico. É Jonas, filho de Amitai. E ele dá a ordem a ele: vá depressa. Deus disse a ele: depressa, Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deixa eu dizer, irmão, aqui cabe uma observação. Você não sabe quem Deus vai salvar, e você não sabe como é que Deus vai salvar. E Deus salva aqui é uma maneira tão diferente, porque a mensagem é contra, é que a cidade vai ser destruída, e não é dito para que eles se arrependam e ao se arrependerem seriam salvos. Não diz, só diz que a cidade vai ser destruída, e diz o tempo. E o povo mudou de atitude. É fantástico. É fantástico. Deus sabe como salvar alguém. Que tipo de mensagem essa pessoa deve receber? Ali foi uma mensagem de choque, de destruição. Agora pensa bem comigo. Quantas vezes Deus falou para Israel que ia disciplinar eles, punir eles, por causa do pecado deles? Qual era o principal pecado dos israelitas? Idolatria, irmão. Adorar outros deuses. Eles provocavam a ira de Deus, mas Deus dizia que ia punir eles assim. Mas se eles se arrependessem, olha só, sempre tinha isso. Sempre tinha um mágico além de Deus. Você já viu a gente cantou aqui: se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter no meu caminho, eu ouvirei dos céus, perdoarei. Tinha isso para aquele povo? Não tinha saída, destruição. Mas Deus mudou. Deus é sábio. Deus sabe como mudar o coração. Ei, tenha misericórdia.
com aqueles que você está orando e que quer a salvação. Tenha paciência. Deus está tratando. Aleluia, glória a Deus. Deus está tratando. Disciplina esse abençoado aí. Vamos lá. A missão que Jonas recebeu, como eu já disse, foi direta, foi clara e objetiva. O conteúdo da missão tinha uma mensagem de suma importância endereçada a um povo terrível, inimigo de Israel, e que estava mergulhado em pecado de tal maneira que provocaram a ira de Deus. Lembre-se que o texto diz que o pecado deles subiu até os céus. Não é só por quantidade, era a profundidade, o mergulho que aquela nação estava no pecado, que provocou a ira de Deus, que chamou a atenção de Deus, que fez Deus se voltar para ele, mas com o objetivo de Deus, na mensagem era destruir. Mas olha, que no final ele sabe que Deus queria era salvar. Jonas odiava, mas Deus amava. No final Deus deixa bem claro para ele, capítulo 4. Não é? Você não já orou para Deus deles? Faz sumir esse desgraçado, mata esse infeliz, faz descer a cova, a peste, não é? Você não já fez isso? Não, não diga que você nunca fez uma oração desse. Me livra desse condenado, a gente já bota na condenação. Não já? Já. Eu já fiz, já me arrependi tantas vezes. Porque não tem um camarada mais perverso que eu encontrei na classe de reis do Antigo Testamento do que Manassés. Eu não encontro, na Bíblia não encontro o cara mais perverso. O cara que mais desafiava Deus, ia provocar Deus e fazia acontecer. E não é que foi salvo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu, irmão? Deixa no nome de Deus. Amém. Deus sabe como lidar. Aleluia. Eu sei que eu vou terminar essa mensagem aqui, não. Outro dia eu termino, gente. Aí já sei, já estou me destruindo ali. Escute, mas um dia a gente vai ter imagem lá atrás. Amém, eu creio. Não sei se eu estaria aqui. Faço votos e desejo que sim. Mas que eu sei que vai ter, vai. Amém. Glória a Deus. Tem tanta coisa que a gente nunca pensou que já tem, não é? Nosso Deus é bom. E não era só Jonas, não, viu? Os judeus odiavam os ninivitas, nação sanguinária perversa, maligna. Tudo que você pensar de ruim essa nação. E aí o profeta, odiando aquele povo, disse: não vou. E ele revela no texto, se você ler todo o texto, tira essa semana para ler Jonas, você vai ver que o próprio profeta vai dizer: eu fugi, e ele disse para Deus: eu não quis ir mesmo não, porque eu sabia. Olha como ele disse que sabia: que o Senhor ia perdoar e ia salvar esse povo, porque o Senhor é misericordioso. Eita glória! Que Deus maravilhoso, irmão. Nosso Deus é misericordioso. As misericórdias dele chegam sobre nós todos os dias, somos renovados. O texto original não está dizendo que a misericórdia se renova, não é isso. É que a misericórdia renova nós. Somos renovados. Todo dia a misericórdia de Deus me encontra. Todo dia. Quando eu abro os olhos, a misericórdia dele está lá. Aí eu espelho misericórdia. Ah, como é bom. Como é bom, aleluia. Glória a Deus. Escute, um homem, um povo e Deus, e entre Deus e o povo e o homem, há muita diferença. Há muita diferença.
Quando eu penso em mim, e como Deus veio ao meu encontro, jamais. Sabe, irmão, eu fui marcado a ferro e fogo. Se eu sou testemunho, eu tenho que contar sempre. Mas eu vou só dizer, quando soube aparecer uma visão, vai fazer 42 anos, minha vida mudou. Glória a Deus. E foi dentro do Betel. E eu era um desviado, porque eu nasci criado numa igreja presbiteriana. Mas Deus tem seu propósito. Presbiteriano, já me fez convite. Eu disse, não. A Wesleyana me convidou também. Me fez uma oferta tentadora. Eu disse, enquanto eu estiver construindo o Betel, eu disse, eu estava sem pastorear a igreja. E faz uma perseguição. Sabe, meu Deus quer ver firmeza em nós. Aleluia. Firmeza de saber que Ele está com você, que Ele é com você, e que Ele está conduzindo tudo por você, para você. E você tem que ter paciência e esperar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, nós invertemos as coisas. Amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. Por isso que no capítulo 4, versículo 4, do 9 a 11, diz assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Olha só, irmão. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, tem essa diz algo, que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Essa versão tem pena, mas eu não gosto muito dela não. Eu não deveria ter compaixão. Eu gosto da palavra compaixão. Deus, irmãos, é um Deus que exercita no seu dia a dia a compaixão por mim, por você. É por isso que você está aqui. Você poderia estar no leito de um hospital ou em casa num leito sofrendo. Você poderia estar em N coisas ruins, mas você está aqui. Deus trouxe para cá para falar com você. É Deus que está falando com você, não sou eu não. Viu? Eu sou o carteiro entregando uma carta falada. Porque eu estou lendo a carta escrita. Diga aí. Aleluia. Mas o profeta tomou uma decisão importante. Porém, sua decisão é contrária a um vocacionado, é contrária para um profeta de Deus, é contrária à obediência, é contrária a uma ordem divina, é contrária à mensagem, é contrária ao projeto de Deus, é contrária à vontade de Deus, é contrária ao plano de Deus e contrária ao fim do objetivo de Deus. Foi desobediente à ordem de Deus. Veja quanta coisa ele foi contrário. E deixa eu dizer uma coisa está sempre relacionada à outra, sempre tem um sinônimo de outra. Por isso nós temos que ter muito cuidado, irmãos. É tempo de buscar a Deus, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sempre tenho sonho. Porque no dia que eu parar de sonhar, eu morro. E eu gosto de sonhar desafios. Aqui uma igreja, o pastor tem uma igreja de quase 500 membros. Essa igreja era aberta todos os dias, se convertia aqui. Qual era o segredo? Vida de oração, temor a Deus e palavra. Se eu pudesse, isso aqui estava aberto todos os dias, mas eu estou me preparando para isso. Tudo que está acontecendo no ver, as pequenas coisas, é um preparo para isso. Porque o que Deus vai fazer de grande aqui é muito mais do que as grandes coisas que Ele já fez. Pode guardar isso no coração.
E aí o pastor Carlos chegou para mim. Ele disse, não sei se posso. Ele chega assim. Foi lá ler. Disse, pô, mas me fala. É que eu estou sentindo no coração. Não sei se pode. Ele fala. Pastor, vamos fazer aqui um mês. Todos os domingos, de 7 da manhã. Oração, agora de 7 da manhã. E vamos. E você é responsável. Porque Deus colocou no coração dele para viver. E eu sei que é um caminho que Deus quer que a gente ande. E você não é obrigado a vir, não. Não se preocupe, não. E eu vou orar por você. Porque eu vou estar aqui. Mas eu disse, mas você é responsável. Foi você que trouxe para mim? Assuma. É, irmão. Esse negócio de assim, pastor, vamos fazer isso? Vamos. Não, mas eu não posso. Sai para lá, conversa. Mas eu disse a ele, disse ou não disse, cara? Eu vou estar aqui, nem que seja eu e você. A gente vai estar aqui. Tá? Então, vai estar nos avisos aí. 1º domingo de julho até 1º de agosto. Mas eu não sei se ele termina no 1º de agosto. A gente projetou, é um projeto, né, cara? Concorda comigo? Bem, vamos embora. Então, pronto. A gente tem que navegar nessas águas. Você sabe me dizer aí? Me ensina aí, se você sabe me dizer, para eu aprender. Tem algum método, uma forma, nem que seja, não vou dizer isso, não, porque não, creio mas nem creio mais. Para a gente se chegar a Deus, eu não conheço. Conhece já o livro? Eu só conheço uma: oração. Agora, Deus aí, ele é, na sua multiforme graça, está incluído como ele se achega a mim, como ele se apresenta, como ele fala. Deus nunca fala da mesma forma, até porque os assuntos às vezes são diferentes, mas eu sei como ele fala. Você sabe? Aleluia, glória a Deus. Escute, eu sei, é só uma metáfora que Deus fala comigo, até quando ele está em silêncio, e só eu falando. Não é um método, mas como eu sei, na maioria, é raríssimo, minha esposa é testemunha, eu passar uma noite toda comigo, nem que seja uma vez eu acordo, e às vezes acordo, oro, volto comigo, mas tem hora que eu não volto comigo, e quando eu saio da cama, e quando eu saio para caminhar, Deus está do meu lado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele. Pequenas coisas, irmão. Você pode dizer que é loucura. Mas é. Cheguei a esse nível. Antigamente não, agora é. Ele me direciona. Entra nessa rua. Vai até ali. Dobra ali. Vai assim, vai assim. Eu sei que ele está me dando livramento. E eu vou. Às vezes eu vou parar lá no Colibris. Tem vezes que eu demoro tanto, quando ela chega, eu chego em casa, estava preocupado. Onde tu estava ontem? Eu disse, ainda não estava no céu não. Viu, irmão? Eu estou falando aqui, irmão, um testemunho pessoal. Não estou criticando ninguém. Cada um encontra o seu jeitinho com Deus. Amém? Deus conhece você. E Deus não vai provocar você para uma coisa que Ele sabe que você não vai responder. Porque Jonas, Deus sabia que ele ia responder de uma forma ou de outra. Ele iria. Porque Deus escolheu ele e disse para ele ir. E depressa. Né? E nós sabemos que ele se desvia do caminho, nós sabemos onde ele vai parar. Né? Mas vamos lá. Ele foi em direção oposta. Deveria ter ido para Nínive e não para Tarsis. A cidade de Nínive ficava para cima ao norte e Tarsis ficava para baixo ao sul. Olha o inverso. Jonas fugiu de sua vocação, fugiu de sua missão, porque odiava os ninivitas. Por isso ele recusou-se levar a mensagem. Ele estava negando a mensagem, porque era uma mensagem de salvação. Ele sabia, a salvação viria. A mensagem era dura, a mensagem era chocante, mas era de salvação. Ele sabia que Deus era Deus misericordioso, ele sabia, mas ele odiava, ele não tinha ódio no coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você veio aqui nesta noite para Deus dizer que não se agrada
porque não faz bem a você. Não é pecado vir sem comer, pecado é armazenar. Ele vem, eu bloqueio, sai, vai embora. Aqui você não vai morar não. Eu, nosso coração não é lindo para lixo de Satanás. Nosso coração é para nossa alma. Nossa alma é livre para armazenar as bênçãos de Deus, as revelações de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. O que conseguimos quando tomamos decisão oposta de Deus? Conseguimos ser desobedientes, conseguimos desagradar a Deus, conseguimos pôr nossa vida em risco e em perigos, e também a dos outros. Com isso, nossa tendência é descer na vida. A exemplo do profeta Jonas, ele desceu para Jó, ali entrou no navio e desceu para o porão. Veja para onde ele foi para a profundeza, escolheu tanto ir para a profundeza do se esconder de Deus, que acabou Deus botando ele na profundeza do mar, dentro do ventre do peixe. Ah, você quer profundeza? Então você vai descer, além do que você pode, eu posso fazer você descer. Por isso que é melhor a gente descer logo, se humilhar diante de Deus, porque Ele faz a gente subir. Aleluia, não é? Glória a Deus. Isso é certa vez alguém. Deus odeia o crente de joelho, porque quando ele se levanta, o inferno corre. Margarete tá, que não sei se você não pronúncia essa, né? Eu mal falo português, mas ela disse certa vez que ela não teria homem na terra, nação nenhuma, mas um homem de joelho, um crente de joelho, ela teria. Viu? Eu só quero ratificar a coisa, porque tem gente que pega uma palavra, agora tem que me ajoelhar, às vezes não pode, né? Não pode. Aí então não vou orar. Não, eu não deixo. Ajoelhar é uma expressão. Deus não está preocupado com a posição que você vai orar, Deus está preocupado com a posição do seu coração. Mas se tem momento que eu posso pensar, não, sim, não. E muitas vezes podendo me ajoelhar, mas eu não quero. E Deus não força a barra. O importante é que eu estou orando, que eu estou falando com Ele, de coração, peito aberto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jonas fugiu, no verso 3, da presença do Senhor, e foi para Tarsis. Achava ele que Deus não ia achá-lo, supostamente. Mas Deus encontra. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus, sabiamente, sopra no vento, tempesta o mundo, o barco começa para lá e para cá. A tripulação começa a jogar materiais no mar para ver se aliviam, o barco fica mais leve. Daqui a pouco, cada um pergunta, é por causa de você, não é? Por causa do teu Deus, não é? Cada um clama seu Deus e nada acontece. De repente o capitão desce lá embaixo. Aí tem um camarada dormindo. Ei, irmão, em tempo de guerra, de tempestade, não é para dormir não. Aí você vai dizer, foi o capitão que achou ele ali? Não foi Deus. Deus usou o capitão, mas não sei, rapaz, o que está fazendo aqui? Será que tu não está vendo o que está acontecendo? E começa a fazer pergunta para ele, quem és tu? De que povo tu és? Que Deus tu adora? Aí ele vai charada. Aí ele foi sincero, não, o problema aqui é só eu. Aí, não, isso aqui tudo é minha culpa. E aí ele confessa, e aí ele, né, parafraseando aqui, e agora o que é que vai fazer? Não sei se o capitão disse isso. Assim, clama a teu Deus, que não é tua culpa, não já confessou, começa a ver que ele vai mudar. Não ia mudar, não. E ele sabia. É tanto que ele deu a resposta.
Me joga no mar. Me tira daqui, porque senão vai morrer comigo. Olha o mal que ele fez. Aí o pessoal aí, olha, se cobra, clama a Deus, se entrega, se converte, todo mundo aí. Para mim foi conversão. E pede perdão por jogar ele. Ainda acha que Jonas é inocente. Porque Jonas não disse, porque só disse que estava fugindo, mas não disse que foi por causa de ódio em relação a uma nação e que sabia que Deus era misericordioso e queria saber. Ele não disse isso. Disse que ele disse que estava fugindo. Isso ele disse. Jogam ele. E é fantástico. O peixe engole ele. Eu já vi tanta gente dizer o tipo de peixe. Que eu não disse. Só disse que era grande. E o que ele descreve, o que é que acontece com ele lá dentro do ventre do peixe, meus irmãos. E ele ainda tem coração duro. Então quando ele viu que nas últimas ia morrer, aí ele clama. E ele conta como é que ele clama e Deus ouve. Aleluia. E Deus ordena ao peixe. Ele, só Deus tem o comando, a autoridade. E o peixe sabia onde estava, né? Tinha um porco esperando o peixe e ele desceu. E ele não desceu para fazer outra coisa, senão já começou a pregar. Viu? Na minha horta ele desceu e já foi lá pregando. Pregando. Eita, deixa eu avançar um pouco, irmão. Nossa desobediência nos faz descer na vida, aprisiona nossa alma em trevas, nos desvia do céu, nos distancia do trono de Deus, nos afasta da sua maravilhosa graça, nos isola da comunhão de Deus, nos faz nos esconder a exemplo de Adão. Nossa atitude em desacordo com a vontade de Deus não coloca só a nossa vida em risco e em perigo, mas também a de outras pessoas. E nessa hora até o diabo ajuda. Deixa eu dizer uma coisa aqui, viu, irmão? Eu fiz essa colocação aqui. Porque tudo vai dizer, pastor é o diabo. Ô, Jesus, não venha dizer isso para mim mais não. Porque eu estou ficando velho, eu não aguento mais não. Pode ser que eu não aguento, mas vai morrer. Porque, meu irmão, tudo é o diabo. Você tem que assumir. Agora, se você dizer, pastor, aí eu fiz isso, e o diabo me empurrou mais, aí tá certo. Ele ajudou. Porque se tem uma coisa que o diabo quer fazer você descer ladeira abaixo, né? Mas nós temos um Deus que nunca é nosso. E apesar da desobediência, Ele intervém. E de tantos outros, né? Louvado seja Deus. Glória. Essas atitudes, irmãos, parecia tudo fácil. Até o dinheiro da passagem ele tinha. Ele poderia dizer, puxa, eu estou fugindo, eu estou indo embora. Sabe uma coisa? Deus está aprovando a minha fuga. Eu tenho uma passagem. O navio está aqui. É de Deus. Cuidado com esse negócio, para não se esborrachar. Já vi muita gente. Porque muitas coisas, às vezes, não parecem, mas não é de Deus. Quando é de Deus, irmão, escute bem, quando lá é de Deus, nós passamos por sacrifícios, nós enfrentamos sacrifício, enfrentamos dores, e temos que usar duas coisas importantes: perseverança e fé, fé e perseverança, alimentando a esperança, né? Não creio que Deus está no controle. Aleluia, glória a Deus. Por isso essas atitudes que desagradam a Deus não nos favorecem nem um pouco. Pelo contrário, em vez de paz, atraímos tempestade. No verso 4 e 5 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Meu Deus, que mesquinhez, que atitude maligna mesmo. Nem amor a si próprio, nem amor a si próprio, porque
cansado, o Senhor faz uma planta nascer, para que ele durma e protegido do sol, porque o sol ali era barra pesada, e ele estava lá. Aí o Senhor faz um teste com ele. A planta morre e o sol bate forte. Aí, o que estava no coração, ele falou: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Você já disse isso? Tem gente que tem coragem para dizer: eu quero morrer. Me ajuda, Jesus. Aí o Senhor fala para ele: escute, Deus nos chama para a liberdade nele, para sermos livres e não escravos. Deus nos chamou para subir, nos chamou para o céu, nos chamou para junto dele. Ele nos chamou com santa vocação, nos chamou para uma gloriosa missão, nos chamou para sermos pregoeiros de uma santa mensagem. A mensagem é salvação. Os olhos do Senhor não é como, os olhos do Senhor é como chama de fogo. Quer dizer que tudo está claro e patente dentro dele. Ele vê tudo, vê todas as coisas, nada lhe passa despercebido, tudo está descoberto diante dele. E chega o tempo em que ele faz vir à tona para que outros saibam o que ele já sabia bem antes. Aí no verso 6 a 8 diz: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Sabe, ele ficou encurralado. Não tinha como escapar. Não tem como escapar de quem somos e do que fazemos. Verso 9 e 10 diz: ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito, só que estava fugindo. O que nos livra, livra os outros. Não é só a nossa desobediência, mas sim nossa obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me alegro por isso. Eu passei 13 anos e alguns meses no meio sindical. Ninho de todo tipo de perversidade e de prostituição. E Deus me guardou ali. Deus me guardou. E eu clamava para Deus me tirar dali. Passei 4 anos estudando. E ali. Me formei, tomei pastor. Vou me torná-lo. Então. E aí. 13 anos. E numa de minhas conversas com o Senhor, ele disse para mim: tenho pedido para te tirar dali, eu vou te tirar. Primeiro que é plano dele. Mas eu vou te tirar na hora certa. Porque eu vou te tirar com honra. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus está vendo que se ele fizer, a gente sai desonrado. E Deus, escute, se tem um povo que Deus honra, não faz café o povo dele. É você. É você. Então veja. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? E aí o verso 11 a 15 diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, estou já terminando, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Sinceridade. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser sincero.
Então ele, né, o mal que ele sabia causar o outro, agora ele disse não, agora ele assumiu só para ele. E aí ele vai dizer, ao invés disso, continua o texto, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Olha só, os caras resistiram de jogar ele. Mas viu que ele ia adiantar, então disse, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Achava que ele era inocente. Não sabia no coração dele, que Deus sabia, né? Aí, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Olha a expressão aqui daqueles homens. O Senhor já. Agora não era mais os deuses dele, agora era o Senhor. O Senhor dos deuses. Senhor dos mares, Senhor, aleluia, dos céus, Senhor da terra. Glória a Deus. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Dá uma deixa para você aqui. Deus sabe como acalmar o mar agitado da tua vida. Você entendeu o texto? Deus não fez Jonas fugir do mar agitado. Ele jogou Jonas no mar agitado. É no mar agitado que Deus vai te dar a vitória. É no mar agitado que Deus vai te dar o livramento. Foi no mar agitado que o primeiro passo do livramento de Jonas foi ser engolido por um peixe. Pastor, e o peixe desceu lá para as profundezas do mar. Pastor, foi o segundo passo. O terceiro foi ele saber que não é fugindo que se resolve as coisas, mas é ficando na posição que Deus quer e crer no livramento de Deus. Aleluia. Aí ele clama, aí o Senhor dá a ordem ao peixe. É lindo, não é? Vou repetir. Deus vai te dar o livramento no meio do mar agitado da tua vida. Espera, porque você vai ver com seus próprios olhos esse livramento de Deus na tua vida. Aleluia. O que precisamos de verdade é nos arrepender de nossas desobediências, assumir sinceramente nossos erros, confessá-los e nos acertarmos com Deus. Deus sempre agiu, sempre age e sempre agirá em favor da sua soberana vontade. E o que é maravilhoso é saber que Ele usa essa soberana vontade em nosso favor e dos outros. E dos outros. Às vezes, irmãos, e eu quero completar a história minha como diretor sindical. Deus me tirou com honra e de maneira que a minha presença ali fez falta. Depois eu vou visitar e ele disseram, depois que o senhor saiu daqui, pastor, porque antigamente era pastor não, viu irmão? Era irmãonismo, era aqui, era palavroso, era um monte de coisa. Mas pastor, depois que o senhor saiu daqui, esse lugar não teve mais paz. Viu? A paz que o senhor me dava não era só para mim. A paz que o senhor dá para você não é só para você, é para a sua família, para os seus parentes, para os seus filhos, é para muita gente, através de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Verso 16, 17 diz: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha, conversão aqui. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E eu vou concluir. Depois dessa experiência amarga de sua desobediência, o profeta Jonas reconhece, se arrepende, confessa e então suplica a Deus que atende prontamente e traz o profeta de volta ao caminho da obediência, ao caminho da sua soberana vontade. Capítulo 2, verso 1, 2, 9 e 10, é o que eu vou citar. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de muitas vezes a gente desobedecer não quer dizer que Deus deixou de ser nosso Deus. Deus não deixou de ser Deus de nós. Fantástico, né? Não é melhor que essa. Maravilhoso, né? Porque fantástico é maravilhoso, né? Eita, Jesus, me ajude. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Que eu não citei o que ele disse, mas disse o que ele falou.
Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Clame. Aleluia. Por mais que a sua situação seja de desespero, Ele sofre e age. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3, verso 1 a 4, aí vem de novo a palavra do Senhor. Eu fico encantado com isso. Eu sempre digo: venha a tua palavra a mim, Senhor, venha a tua palavra a mim, quanto mais melhor. Aleluia. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas ela não foi, porque houve arrependimento. Qual é a lição final que eu quero deixar? E tantas que a gente viu nessa noite. Sejamos obedientes, para que a gente não tenha que amargar resultados desagradáveis da nossa desobediência. Não vale a pena desobedecer a Deus, mas vale a pena obedecer, mesmo quando tudo nos deixa em situações em que muitos dizem assim: não vai ouvir, pastor, essa parte está doido. Como é que vai fazer um negócio desse? Eu deixei minhas filhas, essa, uma jovem, a outra uma jovem, fiz um noivado uma noite e noutra, fui embora no Japão, deixei um filho. Como é que pode, meu? Eu fiz o inverso. Geralmente a gente, né, no bom sentido, como a águia faz, quando os filhos estão bem maduros, ela pega aí, sai fora, empurra, né? Ela faz um ninho, fofa, mas está cheio de espinho. Aí ela tira aquele que fofa o ninho para esse cara se espetando e ir embora. E aí a gente faz, prepara os filhos para a vida. E eles vão embora. Mas eu fui embora e deixei os filhos. Diferente da água. Será que foram os filhos que espetaram a gente? Foi uma obra. E eu dependia de um apoio dela. E o pastor enfermo. E eu, para ajudar ele, no jantar que a gente foi, ele constalou, a situação dele foi esquisita. E ele disse: vai pregar lá. E no mundo ele desceu, chegou para ela e só disse uma coisa: da parte de Deus, Augusta, tu me amas. E aí ela se rendeu. E nós fomos. Foi fácil não. Só quem sabe o que nós passamos, só eu mesmo. E mais ela, pelo fato da mulher ter mais as suas emoções mais à flor da pele, né, mais emotivas, mais. Nós não somos mais racionais. Eu sou daquele que, quando eu sei que Deus quer, eu vou no meu trator. Amém? Então eu espero que Deus tenha falado no seu coração, que Deus tenha lhe abençoado grandemente. Eu sei que eu tomei um pouco do seu tempo, mas eu sei que foi necessário. Vamos ficar de pé. Quero convidar a equipe de louvor, diaconistas que estão escalados para a ceia. Quero convidar o pastor Carlos, o pastor Djalmi. O pastor Djalmi vai estar orando pelos alimentos, né, pelo pão, pelo vinho. O pastor Carlos vai ministrar o pão e eu ministrarei o vinho. Amém, irmãos? Saúde, amada igreja, com paz do Senhor. Amém.
Deus, Ele nos deu autoridade para abençoarmos. A palavra do Senhor diz que da mesma boca não pode proceder da mesma fonte, 2 tipos de água. E nós somos chamados para abençoar. Eu quero te convocar aquilo que Deus já colocou em seu coração, a estender as mãos para cá. Nós estaremos abençoando o pão e o vinho, colocando diante do Senhor. Nós cremos que esse é um memorial que Deus, Ele tem nos chamado a não só proclamarmos, mas celebrarmos tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Então estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças e louvamos, Senhor. Fomos nessa noite ministrados, ricamente abençoados por Tua Palavra, e nós cremos que grandes coisas o Senhor tem sim a operar sobre a vida desta igreja, sobre nossas vidas. Queremos celebrar o Teu nome, exaltar o Senhor, porque a nossa vida, ela é sustentada pela Tua vida. Tu és o nosso sustento, foste aquele que nos resgataste do mundo. E hoje nós te adoramos, celebrando esse momento. Queremos colocar diante do Senhor o pão e o vinho, esses elementos, ó Deus, que representam o corpo e o sangue do Senhor. Queremos oferecer a Ti, Senhor, esse momento de adoração. E te pedimos a Tua bênção sobre o pão e o vinho. Que cada um dos Teus filhos nessa noite que irão ceiar, ou até mesmo aqueles que não irão, sejam ricamente agraciados e abençoados por saber que o Teu sacrifício foi por cada um deles. Que esse momento, ó Deus, venha alegrar o Teu coração, porque podemos dizer, ó Deus, em verdade, o nosso coração está alegre na Tua presença. Pai, assim abençoa o pão e o vinho, consagramos ao Senhor a este momento de celebração. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Dando graça, partilho e disse: este é o meu corpo, cuidado por vós. A todos que vão receber o pão, simbolismo nesse simples cerimonial de bênção, nós paramos nesse momento para entendermos nas ruas de Jerusalém tudo aquilo que Jesus passou por nós, até chegar ao madeiro. É um momento de reflexão que todos aqui possa centralizar sua mente nesse momento da cruz. Podeis servir aos amados. Grande é o Deus Santo nome. Aleluia. Divina Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta.
recebeu o pão, ouviu. E tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Faz isto todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor como pão. Aleluia. Louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por tomares o meu lugar. E sobre ti, Senhor, tirando de mim, colocasse sobre ti o meu fardo, dores, enfermidades, pecados e iniquidades. E me tornasse livre. Louvado seja teu nome. Me libertaste, Senhor, e me redimiste. Para o Deus Pai, para a glória de ti mesmo e do teu reino. Muito obrigado, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. E você que a hora avança, mas tenha paciência. Não vou pedir para você sair do lugar, mas com quem você está do lado, troque o cálice. E deseje uma semana abençoada. Deseje vitória para o seu irmão. Deseje saúde, deseje paz. Glória, o sangue, o preço pago, exigido lá no Éden, quando o homem pecou, e que só um poderia pagar: Jesus. Esse sangue simbolizado aqui nos purifica de todo pecado, nos libertou de todas as nossas iniquidades. Quando você estiver sentindo dores, quando estiver enfermo, pense que logo vai passar. E você vai ter um corpo que nunca mais sentirá dores, nunca mais terá enfermidade, nunca mais terá decepção, nunca mais terá acusações, nunca mais. Vai passar. Quantos já foram e estão livres? Não sei se eu vou ficar até o arrebatamento, que eu não sei quando vai vir. Posso ser que antes ele me chame, eu não sei. Eu só sei que ele é quem veio me buscar. Glória a Deus. Isso eu sei. E tudo por causa do seu sangue. Por causa do seu sangue, seu nome está rolado no livro da vida. Não há borracha no campo que possa apagar. Glória a Deus. Não tem ninguém que possa tirar teu nome de lá. Ninguém. Glória a Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Ninguém. Subrecanta lá. Oh glória, você está selado com o Espírito de Deus. Tudo aqui é passageiro, se alegra. Depois de ter ceado, tomando um cálice, Jesus disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Estamos em aliança no sangue. Bebei dele todos sem memória de mim. E o apóstolo Paulo disse: Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Bebamos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bebamos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória, obrigado, pastores. As diaconisas, obrigado. Estamos já encerrando, irmãos. Não saia sem antes ouvir os avisos, é importante. Depois vamos dar a bênção apostólica.